eu sou a professora Dani Lima. Nesta aula, nós vamos estudar os descritores de língua portuguesa para os testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Estudar esses descritores é importante porque contribui para aprimorar habilidades fundamentais, leitura, análise e produção de textos, que são foco das avaliações de linguagens. Preste bastante atenção para lembrar de tudo na hora das provas. Bons estudos e vamos lá! Nós vamos falar agora do descritor 3. Descritor 3. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Descritor 3. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. O que é inferir? Inferir é deduzir, é concluir por inferência ou por dedução. O que é sentido? É o significado ou a definição. Então, eu vou deduzir, eu vou concluir o significado de quê? De uma palavra ou de uma expressão lá dentro do texto. Descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Deduzir, concluir por inferência ou por dedução, o significado ou a definição de uma palavra dentro do texto. Vou voltar no texto e tentar entender o que essa palavra quer dizer lá dentro do texto. Descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Eu vou tentar deduzir o significado de uma palavra ou de expressão. Eu vou me perguntar o que quer dizer mesmo dentro do texto essa palavra? Para a gente visualizar melhor como são trabalhadas essas questões, nós vamos ver agora algumas questões elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação no caderno de atividades dos escritores de língua portuguesa do 8º ano do 2º semestre de 2022. Então, para a gente entender o texto que nós vamos ler, a atividade vem explicando o seguinte: o que é um texto didático? O texto didático tem finalidade pedagógica, ou seja, é um gênero com o objetivo de instruir, de ensinar. A disposição das informações deve ser feita de modo a facilitar a compreensão e o entendimento do assunto, levando os leitores à mesma conclusão. O texto didático utiliza alguns recursos como estratégia para facilitar o entendimento e a compreensão dos conteúdos apresentados. Entre as diversas possibilidades temos o uso de gráficos, esquemas, mapas e caixas de texto, hierarquia de títulos e subtítulos e outros na organização das informações, ilustrações, fotografias e outros recursos imagéticos, uso de diferentes recursos gráficos e de informações com destaques, negrito, itálico, sublinhado, etc. Assim, é importante perceber que o gênero texto didático muitas vezes utiliza outros gêneros para promover a aprendizagem. Então, o texto didático é um texto que você está acostumado a ler desde que você entrou na escola, né? É aquele texto que está lá no livro didático. Então, vamos ler lá a atividade. O relatório apresentado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e pelo Ministério da Saúde apontou que as aranhas estão entre os principais responsáveis pelos acidentes de trabalho com animais peçonhentos em nosso país. Na classificação dos seres vivos, aranhas fazem parte do filo dos artrópodes. Vamos ler apenas os primeiros parágrafos do relatório. Então, vamos lá. O filo dos artrópodes. Os artrópodes possuem pernas articuladas, característica que dá nome ao filo, do grego artros, articulação, e podos, pés. No entanto, não só as pernas desses animais são articuladas, mas também as demais extremidades do corpo, como antenas e peças bucais. São exemplos de artrópodes os mosquitos, formigas, borboletas, gafanhotos, aranha, escorpiões, ciris, camarões, caranguejos, centopeias, emboás, entre outros. Então, aí a gente viu a fotinha do emboá, que é um piolho de cobra, para a gente ter uma noção dos artrópodes. Características gerais dos artrópodes. Além das pernas, antenas e apêndices bucais articulados, os artrópodes possuem uma espécie de carapaça que reveste o corpo do animal externamente. Essa carapaça é chamada de exoesqueleto e é constituída principalmente por uma substância resistente, a quitina. O exoesqueleto quitinoso tem a função de proteger os órgãos internos, sustentar o corpo, defender o animal dos seus predadores e impedir que as espécies terrestres
percam muita água do corpo pela transpiração. Então, agora nós vamos parar por aqui e lá no final do texto para olhar as informações finais do texto. Então, a gente tem lá também mais uma foto de uma aranha, a legenda é aranha artrópode da classe dos aracnídeos, e temos lá Sistema Max de ensino fundamental, anos finais, livro integrado, 7º ano, Londrina, Max Print 2016, página 46 e 47, que são as informações onde a gente vai encontrar aí esse texto. Vamos ver a questão. A questão 1 diz o seguinte: a respeito dos artrópodes, assinale apenas as afirmativas verdadeiras. Então, vamos olhar quais são as afirmativas. Primeira afirmativa: os artrópodes recebem esse nome porque possuem pernas articuladas. A segunda: no corpo dos artrópodes, apenas as pernas são articuladas. E a terceira: extremidades do corpo dos artrópodes, como as antenas, também são articuladas. Então, o objetivo dessa questão é trabalhar o descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Procurar lá dentro do texto o que quer mesmo dizer aquela palavra dentro do texto. Então, para isso, nós temos que fazer o quê? Voltar no texto e conferir. Porque as questões, elas aparecem no texto. Então, se a gente não voltar, não conferir, a gente corre o risco de confundir e marcar a resposta errada. Então, vamos voltar lá no texto. A primeira afirmativa diz que os artrópodes recebem esse nome porque possuem pernas articuladas. O que a gente encontra lá? No primeiro parágrafo. Os artrópodes possuem pernas articuladas. Tá verdadeiro? Tá. Voltamos lá, tá verdadeiro isso. Segunda afirmativa. No corpo dos artrópodes, apenas as pernas são articuladas. Então, vamos voltar a procurar esse negócio de pernas articuladas. Quando a gente continua no texto aí, fala assim: no entanto, não só as pernas desses animais são articuladas, mas também as demais extremidades do corpo. Então, essa afirmativa aí, ela está afirmando o contrário do que o texto diz. O texto diz que não só as pernas são articuladas, mas também as outras extremidades do corpo. Então, essa afirmativa aí, ela não está correta. Terceira afirmativa. Extremidades do corpo dos artrópodes, como antenas, também são articuladas. A gente acabou de falar aqui. Mas também as demais extremidades do corpo são articuladas. Então, essa aí está correta. Então, quando a gente volta lá no texto, a gente vai procurando as palavrinhas, né? Pernas articuladas, extremidades. Então, a gente vai olhando essas palavrinhas lá e a gente procurando para ver se no texto está de acordo com a questão. Porque essas questões, elas colocam as palavras lá, mas elas querem testar se a gente consegue inferir o sentido da palavra dentro do texto. Porque a gente sabe que as palavras elas podem ter vários significados. Mas esse descritor, o descritor 3, a finalidade dele é procurar desenvolver a habilidade de inferir o sentido de uma palavra dentro do texto. O que quer dizer dentro do texto? Vamos lá para mais uma questão. A questão 2. Responda às questões a seguir sobre a estrutura que reveste o corpo dos artrópodes. Então, vamos lá. Estrutura que faz o quê? Reveste o corpo dos artrópodes. A letra A pergunta o seguinte: que nome recebe essa estrutura? Que estrutura que nós estamos procurando? A estrutura que reveste o corpo dos artrópodes. Vamos procurar essas palavras lá dentro do texto. Então, quando a gente vai lá, ó, além das pernas, antenas e apêndices bucais articulados, os artrópodes possuem uma espécie de carapaça que reveste o corpo do animal externamente. Então, está falando aí a estrutura. Aí vai falar, essa estrutura é chamada de exoesqueleto. Então, a gente voltou lá, viu o que está pedindo na questão, quais são as palavras, as expressões, e volta no texto para conferir dentro do texto o que significa. Então, essa resposta ela é simples. Essa estrutura aí ela é chamada de exoesqueleto. É simples, a gente só voltou lá e conferiu o sentido daquela palavra dentro do texto. Então, vamos lá, letra B. De que essa estrutura é constituída? Então, já sabe que a estrutura é o exoesqueleto, está perguntando de que é constituída. Vamos ver se a gente acha no texto. A gente volta lá e fala assim, ó, a continuação do texto fala assim, essa carapaça é chamada de exoesqueleto e é constituída principalmente por uma substância resistente, a
quitina. Então, qual é a resposta? O exoesqueleto é constituído principalmente por uma substância resistente chamada quitina. Então, esse descritor é aquele descritor de voltar lá no texto e tentar conferir se o sentido daquela palavra, aquela expressão, qual é dentro do texto que quer dizer mesmo. Vamos lá, letra C. Cite 3 funções dessa estrutura. Então, funções, vão continuar no texto lá para a gente achar. O exoesqueleto quitinoso tem função de proteger os órgãos internos, sustentar o corpo. Então, qual é a resposta? A resposta é que o exoesqueleto tem a função de proteger os órgãos internos, sustentar o corpo, defender o animal de seus predadores e impedir que as espécies terrestres percam muita água do corpo pela transpiração. Viu como que a gente trabalha esse descritor? Sempre voltando no texto. Por quê? O descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, é aquele exercício de voltar lá e conferir mesmo se aquela palavra tem aquele sentido dentro do texto. O descritor 3, inferir sentido de uma palavra ou expressão, é deduzir, concluir por inferência ou dedução o significado, o sentido de uma palavra lá dentro do texto. Eu vou voltar no texto e me perguntar, o que quer dizer mesmo essa palavra aqui ou essa expressão dentro do texto? Então, descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão dentro do texto. Deduzir o significado de uma palavra ou expressão de acordo com o texto. Então, para ver se você aprendeu mesmo, vamos lá, um desafio. Agora é sua vez. Nós temos um texto e uma pergunta sobre esse texto. Vamos ver se você consegue acertar. O texto é o drama das paixões platônicas na adolescência. Bruno foi aprovado por 3 dos sentidos de Camila: visão, olfato e audição. Por isso, ela precisa conquistá-lo de qualquer maneira. Matrícula na 8ª série. A garota está determinada a ganhar o gato do 3º ano do ensino médio e, por isso, conta com os conselhos de Tati, uma especialista na arte da azaração. A tarefa não é simples, pois o moço só tem olhos para a Lúcia, justo a maior crânio da escola. E agora, o que fazer? Camila entra em dieta espartana e segue as leis da conquista elaboradas pela amiga. Então, a gente tem um texto aí que eu acho que fala de coisas que tem muito a ver com vocês, né? Com essa questão da paixão, da conquista. Vamos ver o que a questão está pedindo sobre o texto. Então, vamos lá. As palavras azaração e crânio podem ser substituídas no texto, respectivamente, sem alteração do sentido por. Letra A, discórdia e cabeça. Letra B, amizade e inteligência. Letra C, chateação e cabeça. Letra D, conquista e inteligência. Então, nós temos 2 palavras, azaração e crânio. Quando a gente volta lá no texto, qual será o sentido dessas palavras dentro do texto? Nós temos aí algumas alternativas que é só voltar lá no texto e conferir qual é mesmo o sentido dessas palavras dentro do texto. Você responde para a gente nos comentários para ver se você vai acertar. Esse é o descritor da gente tentar voltar lá no texto e conferir se aquele sentido é o sentido mesmo da palavra no texto. Nesta aula, nós aprendemos um pouco sobre o descritor 3, que diz respeito a inferir o sentido de uma palavra ou expressão dentro de um texto. Ou seja, vai tentar deduzir o significado de uma palavra ou expressão lá no texto. É o exercício de voltar lá no texto e perguntar o que quer dizer mesmo essa palavra no texto. Eu espero que você fique bem atento e volte sempre no texto para conferir o sentido das palavras antes de marcar as questões. Agora nós ficamos por aqui e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!